Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos abordar o assunto de coordenação nervosa. A coordenação nervosa está estritamente relacionada com o sistema nervoso. O sistema nervoso, por sua vez, tem a função primordial de orientar e coordenar os demais sistemas do nosso corpo. Para isso, para entender melhor o funcionamento desse sistema, de suma importância para a nossa sobrevivência, é interessante compararmos a uma orquestra. Uma orquestra, se você não teve a oportunidade de assistir ou de visualizar uma em algum meio de comunicação, ela vai se tratar de um conjunto de músicos divididos por ala, ou seja, eu tenho aqueles músicos que tocam violino, músicos que tocam saxofone, são divididos em relação aos instrumentos que eles tocam. E coordenando todos eles, temos o maestro que vai ficar com a paetinha assim, ó, coordenando todos esses músicos, para que eles toquem de forma harmônica e assim a música saia de forma perfeita. Para entendermos melhor, vamos ver aqui um exemplo de uma orquestra filarmônica que eu trouxe aqui para vocês, para que a gente visualize como ocorre uma orquestra, para depois entendermos melhor como essa orquestra pode ser comparada ao corpo humano e como o maestro pode ser comparado, por exemplo, ao sistema nervoso. Tudo bem? Vamos lá! Bem, galerinha, como podemos observar, a orquestra ela é composta por várias alas de músicos, como por exemplo, tem um pessoal lá que toca violino, tem um pessoal lá que toca trompete, tem gente lá que toca violoncelo, e cada ala desses músicos em conjunto são coordenados pelo aquele carinha que fica fazendo gestos assim com a mão. Não sei se vocês conseguiram observar. Aquele carinha lá é o maestro, certo? O maestro, ele é o profissional de música que coordena todas as ações dos demais integrantes que compõem uma orquestra. É ele que passa dicas, que passa coordenadas para esses músicos para que a música saia em harmonia, para que a música saia de maneira sincronizada. Se formos comparar uma orquestra a um corpo humano, podemos supor que cada ala daquela orquestra, por exemplo, a ala dos músicos que tocam violinos, a ala dos músicos que tocam trompetes e as demais alas de instrumentistas podem ser representados por cada sistema do nosso corpo humano, certo? E o maestro, que é o cara que coordena aquela sincronia desses demais integrantes, pode ser levado ao corpo humano e se transformar no sistema nervoso.
Então, o sistema nervoso é o maestro do corpo humano. É ele que coordena as demais ações, sejam elas voluntárias e involuntárias, que perpassam no nosso corpo. Tudo bem? Então vamos aqui observar mais à frente. Temos aqui essa imagem, né? Vocês podem perceber que aqui eu tenho um corpo humano. Corpo humano aqui composto de vários órgãos e vários sistemas. E aqui representando o sistema nervoso, eu tenho um encéfalo. Esse é somente um dos representantes do sistema nervoso, o encéfalo. Pois a gente vai saber mais à frente que esse sistema nervoso ele vai ser composto também pela medula espinal, pelos nervos, pelos gânglios. Então, gente, é esse sistema nervoso que mantém uma integração e coordenação com os demais sistemas do nosso corpo. Ele que vai enviar estímulos para que haja uma coordenação, uma sincronia entre os órgãos, entre as funções dos órgãos, para que assim haja uma sobrevivência, uma capacidade de se manter vivo, certo? Passando aqui, ó, vamos agora entender, né, de maneira bem simplificada qual então é a função desse sistema nervoso. O sistema nervoso tem a função de garantir o funcionamento e a integridade do corpo humano, certo? Então o sistema nervoso ele é como se fosse um maestro de uma grande orquestra corporal, certo? Que tem a finalidade, o intuito de garantir que os demais sistemas que pertencem ao nosso corpo fiquem em pleno funcionamento, em uma harmonia, garantindo assim a integridade corporal e assim mantendo nós vivos. Bem, sabemos que todos os sistemas são formados por órgãos. Sabemos também que todos os órgãos que formam os sistemas são formados pela união de tecidos, não é mesmo? Então, gente, no caso do sistema nervoso, os órgãos do sistema nervoso, ele vai ser formado principalmente por tecido nervoso. Esse tipo de tecido nervoso, ele é constituído basicamente por dois tipos celulares. Um são os neurônios, que a gente vai ver a seguir, e o outro tipo de célula vai ser as células da glia. Os neurônios, uma revisão básica do que a gente já viu, ele vai ser formado, constituído por três regiões básicas. O primeiro, o corpo celular, que é aqui onde eu vou encontrar a maioria das organelas, é o centro de alto metabolismo dessa célula. Eu vou encontrar o corpo os dendritos, que são projeções ramificadas que partem aqui do corpo celular. Esses dendritos são estruturas desse neurônio especializadas na recepção de estímulos. E também uma parte fundamental desse neurônio é um prolongamento bem grandão, ó, que se chama de axônio. Esse axônio ele termina por ter terminações axônicas ramificadas e é uma estrutura especializada na transmissão de estímulos nervosos. E as células da glia, que também é um tipo celular que compõe esse tecido nervoso, são células que auxiliam o neurônio na sua sobrevivência. Tem a função de nutrir e sustentar esses neurônios. Um exemplo que eu dei em uma aula passada, né, foi do astrócito, né, que são células que estão intimamente ligadas ao axônio das células de neurônios e que ajudam na nutrição desse neurônio. Vamos agora falar um pouco sobre impulsos nervosos. Bem, eu havia falado para vocês que os neurônios eles têm uma função muito interessante de receber e transmitir estímulos nervosos. Esses estímulos nervosos são justamente os impulsos nervosos que são sinais químicos, são sinais elétricos, aliás. Esses sinais elétricos, eles são espécies de mensagens que são conduzidas de neurônio a neurônio ou entre um neurônio e uma célula muscular, certo? Então, quando a gente fala de impulso nervoso, nada mais é que o modo como os neurônios recebem e transmitem mensagens na forma de sinais elétricos de uma célula para outra. Então, gente, ó, analisando melhor aqui o impulso nervoso, a gente vai observar o seguinte, ó, que o impulso nervoso ele vai se iniciar aqui no corpo celular. Ele vai se iniciar aqui no corpo celular e vai ser conduzido aqui, ó, através do axônio,
esse sinal elétrico até ir para os terminais axônicos, que são essa estrutura aqui, ó, que eu estou demarcando com o mouse. Esses terminais axônicos, né, liberam substâncias químicas que vai alterar a membrana da outra célula e assim transmitir esse impulso elétrico, certo? Então, vamos aqui para o próximo slide. A comunicação entre dois neurônios ou entre neurônio e outro tipo celular ocorre em um pequeno espaço entre um e outro, chamado sinapse. Bem, gente, aqui o nosso slide está falando o seguinte: ele está dizendo que a comunicação entre dois neurônios, ou entre um neurônio e uma célula muscular, por exemplo, ela não vai ocorrer assim de forma automática. Isso, na maioria das vezes. Vai ocorrer de uma forma pausada, ou seja, existe um impulso nervoso, esse impulso nervoso vai chegar até um terminal axônico, ou seja, o fim do axônio, e ali não vai ser de forma imediata a transmissão para a próxima célula, para o próximo neurônio ou célula muscular. Vai ter ali uma liberação de substâncias químicas em uma pequena região entre uma célula e outra. E essa pequena região onde há a liberação de algumas substâncias químicas é chamada de sinapse. Vamos aqui observar essa figura, essa imagem. Essa imagem aqui eu tenho uma comunicação entre três neurônios. Vamos aqui ver, estudar especificamente a comunicação entre esses dois neurônios aqui. Eu tenho aqui o impulso nervoso sendo transmitido dessa célula para esta, pois tenho aqui o axônio se ligando a dendritos. Deu zoom aqui, agora a gente vai conseguir observar de uma forma mais maximizada. Tenho aqui o impulso nervoso advindo desse axônio. Quando chega aqui no fim do axônio, que a gente chama de terminais axônicos, o impulso nervoso, na maioria das células, não vai se propagar imediatamente aqui para a próxima célula, para o dendrito. Até mesmo que essas células não se encostam, Existe uma fenda. Essa fenda aqui, esse espaço entre um neurônio e outro, se chama de fenda sináptica, certo? E é nessa região aqui, que eu chamo de sinapse, onde vai ocorrer a liberação de certas substâncias químicas, que eu chamo de neurotransmissores, é que vai ocorrer a comunicação entre essa célula que está transmitindo o impulso elétrico para essa outra célula. Então, quando o sinal elétrico vem por esse axônico aqui e chega aqui no terminal, existe o estímulo de liberação de certas substâncias químicas, que eu chamo de neurotransmissores, e essas substâncias químicas ficam aqui nessa região de comunicação, ficam aqui na sinapse. E após isso, esses neurotransmissores se propagam para a célula que vai receber o estímulo. Esses neurotransmissores entram aqui dentro dessa outra célula e assim ocorre uma propagação de impulso nervoso por esta célula aqui, que está recebendo o estímulo, ou pode ser um sinal para parar a propagação. Acabou o impulso nervoso, certo? Vai depender de que tipo de estímulo de que tipo de neurotransmissor está sendo liberado por essa célula transmissora. Então, entendendo aqui de forma de definição conceitual, a sinapse nada mais é que a região localizada entre neurônios onde agem os neurotransmissores. Esses neurotransmissores nada mais é que mediadores químicos que vai transmitir o impulso nervoso de um neurônio a outro ou de um neurônio para outro tipo de célula. Por exemplo, entre um neurônio e uma célula muscular. Então a sinapse nada mais é que uma região para a comunicação. Tá entendendo? É uma região entre dois neurônios onde vai ocorrer a comunicação. Tudo bem? Após termos conhecimento agora de sinapse, vamos agora para a organização do sistema nervoso. Isso anatomicamente. Então, gente, a organização anatômica do sistema nervoso vai se basear no seguinte. Ele vai ser dividido em dois tipos de sistema. Isso em relação à organização da estrutura do sistema nervoso. Quando a gente está falando de estrutura, a gente está falando de anatomia. Então, vamos ter o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, por sua vez, ele vai ser formado pelo encéfalo, certo? Esse encéfalo vai ser uma estrutura enorme que vai estar aqui protegida pelo nosso crânio.
E também vai ser formado pela medula espinal. Essa medula espinal fica dentro da nossa coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico vai se basear em nervos e gânglios. Então, essa é a organização anatômica do sistema nervoso. Pronto, vamos agora conhecer melhor o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, como bem dito, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Se a gente fosse observar o encéfalo seria algo parecido com essa estrutura aqui, gente. O encéfalo é toda essa porção grande, até mesmo dos órgãos mais pesados do corpo humano, que fica protegido pelos ossos do nosso crânio. Ele é formado por várias porções, por várias partes. E por favor, gente, ó, não confundir encéfalo com cérebro. O cérebro é uma porção, é uma parte do encéfalo, ok? O encéfalo, assim, então, ele é formado por algumas porções. Dentre as mais conhecidas, o cérebro, que é o centro do pensamento, da memória, das emoções. O cerebelo, que é o centro de coordenação motora, da postura e do equilíbrio. O diencéfalo, certo? Que é essa parte bem aqui, ó. Esse diencéfalo ele é formado por outras duas partes, que é o tálamo e o hipotálamo, ok? Eu tenho também formando esse encéfalo a ponte, que é essa estrutura aqui, ó, marcada em azul nesse esquema. É uma estrutura que tem algumas fibras nervosas provenientes também da base do cérebro. E eu também tenho o bulbo, certo? O bulbo ele está relacionado muito ao controle da tosse, da deglutição. O que é a deglutição? É o ato de engolirmos algo, o ritmo dos batimentos cardíacos e da respiração. Então, ó, o encéfalo é toda essa estrutura formada por essas partes, por essas porções principais. E a medula espinal, ela vai estar aqui, ó, abaixo do encéfalo, vai se ligar ao encéfalo, inclusive. E essa medula espinal, ela fica escondida, fica protegida pela nossa coluna vertebral, certo? Ela fica protegida pelos ossos da coluna vertebral. E dessa medula espinal vai partir diversos nervos e gânglios, que já vai fazer parte do sistema periférico. Então, encéfalo e medula espinal fazem parte do sistema nervoso central. Mais à frente, a gente vai concluir que nervos e gânglios vai fazer parte do outro tipo de sistema nervoso, que é o periférico. O encéfalo e a medula espinal, elas são envolvidas por membranas chamadas de meninges. Então, gente, ó, tanto o encéfalo como a medula espinal, além de ser protegido pelos ossos do crânio, elas vão ser protegidas também por camadas, que são chamadas de meninges. Então, notem que os ossos, tanto do crânio como da coluna vertebral, não vão encostar nessas partes que compõem o sistema nervoso central. Crânio, ossos do crânio, não vai encostar diretamente no encéfalo. Por quê? Porque protegendo esse encéfalo, eu vou ter meninges, que são camadas protetoras. Vamos aqui então observar essa figura esquemática, ó, onde vocês podem ver aqui, ó, tem um zoom aqui para a parte do encéfalo, essa parte periférica. E protegendo esse encéfalo, eu vou encontrar um conjunto de membranas, que são chamadas de meninges. De uma forma mais específica, mas não precisa você decorar esses nomes, mas só para efeito de informação, essas meninges se dividem em três e recebem nomes, como tudo na ciência. A mais externa é a dura mater, a que fica mais ou menos no meio é chamada de aracnoide, e a que fica mais internamente ela é chamada de pia mater, ok? Então vocês podem observar também que aqui na medula espinal, assim como lá no encéfalo, eu vou encontrar também aquelas mesmas meninges. Vou encontrar aquela meninge que eu chamo de dura mater, que é uma meninge mais externa, aracnoide, que é uma meninge mais no meio, e a pia mater, que é uma camada, que eu chamo de meninge, mais internamente, que está em contato com a própria medula espinal ou o próprio encéfalo. Ok?
Pronto, gente. Os órgãos do sistema nervoso central são constituídos, em maior parte, de tecido nervoso. A gente já viu. E que esse tecido nervoso ele vai ser constituído por células principais, que são os neurônios e as células da glia. Dando ênfase, dando um foco aqui para os neurônios, né, temos o seguinte, que a disposição desses neurônios, a organização desses neurônios no sistema nervoso central, ocorre de tal modo, de uma tal forma, que os corpos celulares, que é uma região do neurônio, e dendritos ficam concentradas em determinadas áreas, e os axônios estão organizados de maneira que fiquem próximos entre si. Então, gente, ó, só relembrando para vocês, a gente viu que um neurônio, vou até colocar aqui para a gente ver melhor. Pronto. A gente tinha visto, gente, ó, que um neurônio ele vai ser constituído por regiões, né? Esses neurônios ficam organizados no sistema nervoso central de tal modo ó, que o corpo celular, que é essa região aqui de alto metabolismo do neurônio, parte principal onde se concentra o núcleo, junto com os dendritos, ficam localizados em uma determinada região. Já os axônios, que é esse prolongamento bem maior do neurônio, ele vai estar organizado mais junto com outros axônios, certo? Vamos ver o que isso quer dizer, ó. Vou mostrar para vocês já já o que isso significa. Isso vai significar, gente, ó. Isso vai significar que quando eu tenho uma concentração de corpos celulares junto com dendritos em uma determinada parte do sistema nervoso central, aí eu vou ter o que a gente chama de substância cinzenta. E quando eu tenho uma concentração, um conjunto de axônios organizados em uma determinada região dentro do sistema nervoso central, eu vou ter a substância branca. Então, ó, dentro dos órgãos do sistema nervoso central, eu vou ter uma parte que eu chamo de substância cinzenta, que é onde eu tenho uma concentração maior de corpos celulares e dendritos, são regiões do neurônio, e eu vou ter uma parte que eu chamo de substância branca, que é onde eu vou ter um conjunto de axônios, que são aqueles prolongamentos dos neurônios. Então, ó, mostrando aqui para vocês a substância branca e a substância cinzenta. Aqui no encéfalo, onde vocês podem perceber ó, que eu vou ter regiões que eu vou ter a maior concentração de axônios, que é a substância branca, e a substância cinzenta é uma região onde eu vou ter mais concentração de corpos celulares e também de dendritos, que são regiões de neurônio. Da mesma forma, vai ocorrer aqui ó, na medula espinal. A medula espinal, aqui ó, protegida pela coluna vertebral, eu vou ter também ó, substância cinzenta e substância branca, ok? Onde isso significa que na substância cinzenta eu vou ter mais concentração de corpos celulares e dendritos, e na substância branca eu vou ter mais concentração de axônios, que são regiões dos neurônios, ok? Deu para compreender? Então vamos aqui passar para o próximo. Vamos falar agora sobre o sistema nervoso periférico. Diferentemente do sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico ele vai ser constituído por nervos e gânglios. Os nervos, por sua vez, eles vão estar espalhados por todo o nosso corpo, aliás, se inicia sempre no sistema nervoso central, ou na medula espinal ou no encéfalo. Esses nervos são estruturas formadas principalmente por fibras nervosas que são especializadas na transmissão de estímulos nervosos, de impulsos nervosos. Esses nervos, como eu havia dito, são formados então por fibras nervosas, e essas fibras nervosas são constituídas por axônio de neurônios. Então, aqui eu dei uma ênfase aqui na nervo espinal dessa figura esquemática. O que é um nervo espinal? Porque justamente ele se inicia aqui na medula espinal. Se inicia na medula espinal, então eu vou chamar de nervo espinal. Vamos aqui dar um zoom nesse nervo espinal e ver como é que ele é formado. Então, ele é um prolongamento espalhado por todas as partes do nosso corpo, que se inicia no encéfalo ou na medula espinal, que vai ser constituído por um conjunto de feixes de fibras nervosas. Ó, a gente observa aqui, ó. E a gente observa também que esses feixes de fibras nervosas têm um revestimento externo. E esse revestimento externo ele é constituído por tecido conjuntivo.
Então, podemos dizer que um nervo nada mais é que uma junção de fibra nervosa mais tecido conjuntivo. Formou-se então um nervo. E esse conjunto de feixes de fibras nervosas é que vai, então, compor o nervo. São especializados na transmissão de impulsos nervosos. Já os gânglios, gente, os gânglios sempre vão estar associados a nervos, são formados por corpos celulares de neurônios que estão fora do sistema nervoso central. Até agora, a gente tinha visto que corpos celulares e dendritos, que são partes de um neurônio, ficavam localizados na substância cinzenta lá no sistema nervoso central, não é? Mas eu vou encontrar também alguns desses corpos celulares e dendritos fora do sistema nervoso central, associado a neurônios, que são os gânglios. Certo? Os gânglios são estruturas mais robustas e compostas e bem menores em comprimento do que um nervo. Vamos lá, né, gente? Nervos. Feixes de fibras nervosas. Bem, gente, como eu havia dito para vocês, os nervos são constituídos por um conjunto de feixes de fibras nervosas. Mas um único feixe, né, recoberto por tecido conjuntivo, também pode se constituir de um nervo. Quando a gente fala de fibras nervosas, gente, a gente está falando de um axônio, certo? De um axônio, que a gente já sabe que é uma região, um prolongamento neurônico especializado na transmissão de impulsos nervosos. Mas quando esse axônio ele está recoberto por bainha de mielina, que é uma substância lipídica, uma substância gordurosa, que faz com que esse nervo tenha uma melhor eficácia, uma melhor rapidez na transmissão de impulsos nervosos. Então, quando eu tenho esse axônio junto com essa bainha de mielina, eu vou chamar agora esse axônio não somente de axônio, mas de fibra nervosa. E um conjunto dessas fibras nervosas, desse axônio banhado de mielina, eu posso ter um nervo. Nesse sentido, as fibras nervosas podem ser divididas em dois tipos, em sensitivas e motoras. As nervos sensitivas vão conduzir impulsos nervosos do corpo, certo? Das diversas partes do corpo, para a parte central do sistema nervoso. Então, as fibras sensitivas vão detectar mudanças ambientais presentes no corpo e daí vão mandar estímulos do corpo para a parte central do sistema nervoso, ou seja, vai do corpo para o sistema nervoso central. Já as fibras motoras vão conduzir impulsos provenientes do sistema nervoso central para os órgãos do corpo. Então, após detectado mudança de estímulo por meio das fibras sensitivas, o sistema nervoso central vão mandar impulsos nervosos por meio das fibras motoras. Tudo bem? Nervos que têm fibras sensitivas são chamados de nervos sensitivos. Nervos que têm fibras motoras são chamados de nervos motores. No entanto, eu posso ter também os nervos mistos. Os nervos mistos vão ser nervos formados por esse conjunto de feixes de fibras nervosas que vão apresentar tanto fibras sensitivas como motoras, conduzindo impulsos nervosos nos dois sentidos, tanto do corpo para o sistema nervoso central, como do sistema nervoso central para as diversas partes do corpo. Ok? Então, a partir disso, a partir desse conhecimento, podemos agora classificar os nervos em dois tipos, em cranianos e espinais. Os nervos cranianos, como o próprio nome já está nos falando, são aqueles nervos ligados ao encéfalo. São os nervos que se originam lá no encéfalo e vão para outras partes. E esses nervos cranianos podem ser tanto nervos motores, sensitivos ou mistos. Ou seja, nervos motores, nervos cranianos motores, são nervos que se originam no encéfalo e que transmitem impulsos do encéfalo para outras partes. Sensitivos, das outras partes do corpo para o encéfalo e mistos nos dois sentidos. Os nervos espinais, como o próprio nome também está nos falando, são nervos ligados à medula espinal, ou seja, que se originam na medula espinal. E todos os nervos da medula espinal são do tipo misto, ou seja, são compostos de feixes de fibras nervosas que conduzem impulsos nervosos nos dois sentidos, tanto do sistema nervoso central para diversas partes do corpo,
como das diversas partes do corpo diretamente para o sistema nervoso central. Então, gente, ó, aqui um exemplo de um nervo espinal, que é um nervo misto, que é o nervo femoral. O nervo femoral, né, ele vai se originar aqui na medula espinal. A sua parte sensitiva se origina aqui na parte ventral da medula. E o nervo motor ele vai se originar na parte dorsal. Ventral, parte da frente, dorsal, a parte de trás. E assim vai constituir o nervo misto, que eu chamo de nervo femoral, que ele vai se ligar na musculatura da coxa. E para finalizarmos essa parte 1 da nossa videoaula sobre o sistema nervoso central, vamos falar aqui dos gânglios. Os gânglios, como eu já bem disse, são acúmulos de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Esses gânglios sempre vão estar associados a nervos. Em sua maior parte, esses gânglios têm um formato esférico, né? São estruturas esféricas que são protegidas por cápsulas de tecido conjuntivo. Certo? Então, ó, são protegidas por cápsula de tecido conjuntivo, ou seja, ó, que recobre esse gânglio é um tecido conjuntivo que é formado por um acúmulo de corpos celulares neurônios. Basicamente isso. Então, gente, ó, espero que vocês tenham entendido essa parte sobre o sistema nervoso central, sobre o sistema nervoso periférico, sobre a noção de nervos, de gânglios, sobre a noção de encéfalo, de medula espinal. Foi um pouco mais comprida essa nossa videoaula, porque na próxima parte 2, a gente vai ter que abordar mais sobre esse sistema tão importante que, como eu já havia dito, né, que coordena e deixa demais sistemas do nosso corpo trabalhando em harmonia. Beleza? Então, ó, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos responder as questões com êxito. Vamos assistir o vídeo até o final e vamos que vamos. Valeu, pessoal! Até mais!